Valendo. Beleza. Sensacional. Então, eu preparei, na verdade, foi uma espécie de resuminho do capítulo, né? É um capítulo, eu achei bem difícil, assim, bem denso, por conta do objeto que ele está tratando, né? Que é uma teoria do conhecimento. O próprio título do capítulo é esse, né? Teoria do conhecimento. O que é conhecer, o que é verdade, como conhecer. Eu acho que, bom, talvez ao longo do livro esse esforço dele de abordar uma teoria do conhecimento fique mais evidente. Mas ele começa dizendo que né, dentro dessa filosofia do conhecimento, do problema do conhecimento, tem uma abordagem que designa essa teoria do conhecimento como um problema, não é como se fosse, e aí ele brinca, né, como se isso fosse um problema, porque o conhecer é um fato, né, e tudo isso deveria girar em torno de como aumentar, aperfeiçoar, acelerar o processo do conhecimento. E aí ele vai já na primeira dicotomia, que é a dicotomia mais, me parece, mais fundamental dentro da filosofia, dessa discussão, que é a distinção entre sujeito e objeto, né? E aí ele vai dizer que, embora tenha essa separação entre sujeito e objeto, a leitura que ele faz disso é que um reage sobre o outro, né? O sujeito, ele incide sobre o objeto na exata medida em que o objeto também, a Rita fala sempre isso, né? Me devolve o olhar ao sujeito. Então é uma perpétua interação, né, de relação de dois elementos opostos. E isso ele chama de interação dialética. É o que está aí na página 49. E aí ele vai começando a designar algumas características mais gerais do conhecimento, né? Que o conhecimento é prático, ele é sempre prático, que o conhecimento é social, ele é sempre social, e que o conhecimento ele é histórico, né? Tem uma dimensão histórica ou historicizável. E aí ele começa abordando o problema do conhecimento pela metafísica, né? Porque a metafísica ela isola e separa o que é um dado efetivamente como ligado. E aí ele vai começando a abordar essa dimensão, como que a metafísica aborda o conhecimento, né? Que seria uma dimensão subjetivizante, né? Ele vai dizendo aqui, né, que tem uma passagem aqui que é interessante, né, na página 51, quarto parágrafo da página 51. Se olho em volta de mim e percebo a 20 metros uma árvore, um carvalho de folhas sombrias e de tronco rugoso, o metafísico da escola idealista que estamos criticando dirá nesse momento: sim, você tem uma sensação de verde de castanho escuro, sem nenhuma dúvida, mas quando você pretende perceber um carvalho a 20 metros, é que está projetando fora de você esses estados subjetivos. É possível que nada exista fora de você e que essa projeção seja inteiramente ilusória. Ou ainda, pode ser que o que exista fora de você não tenha nenhuma relação com essas impressões subjetivas, que são, por conseguinte, desprovidas de objetividade, de relação com o objeto. Isso tem alguma consequência, né, essa forma de perceber a relação sujeito e objeto, né, já que o objeto ele não tem uma existência por si só no mundo, ele dependeria da posição que o sujeito percebe essas coisas. Então, aí o Lefebvre ele vai criticar essa dimensão, dizendo que ele é desligado da prática, já que não reconhece o mundo externo, uma natureza. Ele não é um pensamento social, ele é um pensamento subjetivo e é uma posição dogmática e, portanto, anti-histórica. Isso tem uma consequência, né, para o conhecimento, que o conhecimento ele é sempre dado como acabado, já que ele é um produto do sujeito e não uma interação entre sujeito e objeto. Ou que ele não existe. Ou que ele próprio não existe. Então aí ele passa para uma abordagem diretamente do idealismo, né, a metafísica idealista,
né, em que ele vai definir como doutrinas que elevam ao absoluto uma parte do saber adquirido, fazendo de tal parte uma ideia ou um pensamento misterioso, que, segundo eles, existe antes da natureza. Né, então ele vai tentando traçar essas origens, ele vai colocar lá a origem da metafísica no primitivo, e inclusive como que... Mas é essa metafísica, é a existência da metafísica que começa a dar um instrumento fundamental para o conhecimento, que é a lógica, né? Ao pensar sobre essa ideia que existe anteriormente à própria natureza, começa a se desenvolver um instrumento para o conhecimento, que seria a lógica, desde lá dos gregos antigos. Tiago, que página você está? Estou chegando na 54. O xerox não tem página. O meu. A 54 é essa da ponto 5, né? Teoria e conhecimento. Não, estou no ponto 3, metafísica e idealismo, um pouquinho mais para frente dele. Beleza, achei aqui, achei. Tá, o Tratado do Materialismo Dialético, né? Não. Achei mais bravo. 3, página 50, começa assim, o problema do conhecimento. Começa 1, a teoria do conhecimento e o problema do conhecimento. 2, o problema do conhecimento. 3, metafísica e idealismo. Tá? Você está na introdução, Rita. Você tá falando na introdução. Nós estamos no primeiro capítulo. Peraí. Tá certo. Estava aqui nas minhas páginas totais de introdução. Aí ele vai dizer... 50, mais ou menos. Isso, 56, né? isso. De 53 e 56. Tá, ótimo, 56, beleza. Aí ele vai distinguir entre teoria do conhecimento e o problema do conhecimento, que numa abordagem dialética o conhecimento não é um problema, porque exatamente reconhece essa relação dialética de interação entre opostos do sujeito e do objeto, e ele vai postular, né, que isso é uma condição do próprio conhecimento. Não existe conhecimento sem objeto a ser conhecido. Né, e o materialismo ele se distingue do idealismo porque ele reconhece, ele considera a natureza como o elemento primordial e não a subjetividade. Aí eu vou avançar mais um pouco aí até o 50, passando para o 56, né? Se a natureza ela é um fator primordial, então nós temos uma dimensão aí do sensível, né? E da sensibilidade do sujeito no ato de conhecer. Isso daí seria pro materialismo incontornável. A gente conhece o mundo na medida em que nós somos sensíveis a ele, né? E que ele consegue nos afetar. Então ele vai começar aqui, ele faz um percurso de recuperar lá o Kant, né? Que o Kant vem dizer que o conhecimento vem da experiência, mas que as sensações elas são transformadas pelo sujeito que conhece, né? Um pouco da filosofia kantiana, e aí a Rita me ajuda um pouquinho. Ele se pergunta quais são as condições de possibilidade para que se possa conhecer um objeto. E aí ele vai dizer que a gente só conhece do objeto aquilo que a gente já pergunta para ele. Então o objeto, a coisa em si, ela seria inacessível, exceto por essa ideia do transcendental. A gente precisaria desse movimento, assim, dessa ideia do sujeito transcendental para poder conhecer a coisa em si. Seria essa manobra filosófica que ele propõe. Né? Então o Lefebvre aqui, nesse momento que ele começa a falar do Kant, aí já está na página 59, ele diz como que do realismo empírico se passa para o idealismo transcendental, né? Que o Kant reconhece as sensações, no entanto, essas sensações são bloqueadas
no sujeito, e só o sujeito transcendental que daria conta. A mesma coisa, o Leibniz, né, admite experiência, mas o entendimento faz parte de uma consciência fechada, de uma mônada. Da mesma forma, Hegel, né, que atribui aí a existência misteriosa de uma ideia, que o mundo seria a encarnação dessa ideia, né, com letra maiúscula, né, desse saber absoluto que está em movimento. Basicamente a percepção de separação da ciência e da filosofia também, né? Surgindo aqui. Sim. Na verdade, desde o Leibniz, né, antes do Kant, já tinha. O ponto é esse, né? É o que a ciência pode explicar e o que a metafísica, era assim que eles chamavam, né? O que a física pode explicar e o que a metafísica pode explicar, que depois deu nessa divisão de o que a ciência pode explicar e o que a filosofia pode explicar, né? Sim. E o salto epistemológico do Kant é porque ele diz que não tem essa divisão, que está tudo na estrutura mental que a gente tem, que é o tal do a estrutura a priorística, né? Uma espécie de geometria da mente que faz com que a gente entenda uma coisa e outra coisa, né? Que ele chama de condição de possibilidade, né? Uhum. Me pareceu Mas aqui... é bem isso mesmo. Me pareceu... Se a gente fosse colocar isso num contexto, fosse pensar na historicidade desse pensamento, esse era o debate naquele momento, né? Uhum. Quando você fala em sensações, o que interessa? É a sua projeção, a sua projeção da sensação no mundo, ou é um mundo que você pode descrever, universalizar e fazer virar uma lei, por exemplo, da física, né? Ou uma lei, um procedimento técnico. A conversa era um pouco essa, né? Sim. Como se tivesse que fazer uma escolha entre um e outro. Não? Não, porque na verdade estão questionando assim, por exemplo, tem a ver com a evolução da medicina naquele momento. Sim. Ou a explicação da natureza naquele momento, né? Eles tinham que encontrar uma lei geral para explicar a natureza. E aí eles começam a perguntar aonde está essa lei geral? Se é uma encarnação de Deus no mundo, é Deus que plantou essa estrutura no mundo? Ou tem alguma coisa na gente que faz com que a gente explique e encontre essa lei geral? Isso é um dilema, né? Sim. Então, é uma tentativa de escrever a ciência moderna. É isso que está em jogo ali. Porque a história toda eram os universais, assim, o bem, o mal, o belo, o justo, isso tudo eram conceitos que seguravam o mundo, né? Mas quando as pessoas começam a olhar para a natureza e para olhar para a astronomia, para a física, para a alquimia, a ideia é que assim, então tem regularidade. O que faz com isso? Que tipo de saber vai lidar com essa regularidade? Então começam a aparecer as teorias da ciência moderna, né? E aí é um caminho sem volta, porque esse caminho da ciência ele vai ficando independente dessa conversa ética, da conversa das sensações. Então tem, por exemplo, um debate super importante aí, porque o Leibniz, na verdade, ele pretende tratar a questão de um ponto de vista muito geral, coisa que um Berkeley, por exemplo, a filosofia continental era a filosofia alemã e a filosofia britânica era muito pragmática, vem do Hume, né? Então, os ingleses são muito pragmáticos e os alemães ficam tentando ser sistêmicos. E a França mais ou menos aí no meio do caminho. Aparece muito Berkeley ao longo do texto mesmo, né? Como uma crítica do Lefebvre. Pois é, eu fico percebendo quando eu perguntei assim, ou um ou outro, porque fica parecendo também ao longo do texto que existe, tem que optar por um caminho, entendeu? E não a questão de que existe uma outra forma de você considerar as duas experiências, né? Tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista subjetivo. E aí quem faz isso? Hegel, né? Pois é. Porque o Hegel fala, não tem que optar, não tem que dividir, é uma coisa só. Aí ele faz a teoria da meta. É essa. Então. É isso. É exatamente. Para o Hegel a metafísica não se separa do objeto, né? Repete. Hegel. Que a metafísica não se separa do objeto. Exato. A metafísica não separa do objeto. Sim.
Exatamente. Pois é, mas é fundamental o recurso que ele faz à dialética, né? Porque... Sim. Pois é, olha só. Porque Tem, assim, do ponto de vista dos conceitos, é assim, antes você tinha uma posição que era idealismo e empirismo. Sim. Agora, a gente vai começar a ver uma outra posição que é entre materialismo e idealismo. Sim. E o que vai estruturar essa posição e fazer a coisa avançar é o conceito de dialética. Sim. Entendi, agora faz sentido. Porque assim, dentro da lógica aristotélica e do silogismo, você só podia cair nisso aqui, nessa divisão que o Kant fez, entendeu? Que é o ápice, assim, que você consegue desenvolver. Sim. Dividir a ciência, o lugar da ciência, o lugar da filosofia, com uma coisa em si, que é um transcendente, uma coisa assim. Uma mônada, né? Agora, o que o Hegel consegue... O solipsismo do Leibniz, né? A mônada do Leibniz, é isso, é uma coisa absolutamente solipsista, é subjetivo ao extremo, né? Agora, o que eu acho interessante, eu vi num curso de alguém no YouTube, que eu não lembro quem, mas comentando sobre o Hegel, como que para o Hegel ele reconhece o objeto, né, nessa história da filosofia, mas reconhece o objeto como uma verdade em si. E a questão seria toda a exposição dessa verdade, né? E a dialética entraria aí, nesse movimento de exposição da verdade que já existe no objeto. Exato. Porque isso que você falou no começo é que a gente não pode perder, assim. Para o Kant, a coisa em si ela é inacessível, mas a gente faz uma manobra. Sim. A gente é sempre a inteligência que manobra para cima do objeto. A gente é capaz de pensar o objeto e a gente é capaz de pensar a nossa própria estrutura mental. Isso faz com que o Kant esteja dizendo que no fundo, todas as coisas são apenas o ponto de vista de quem fala. Sim. Porque se a coisa em si é inacessível, tudo que eu tenho é o que eu dou conta de dizer sobre a coisa. Tanto é que aí ele chega lá no negócio e fala, bom, então, eu consigo criticar tudo, mas eu não consigo criticar Deus. Vou descrever Deus. Se não tem nenhum lugar onde eu possa concordar, onde haja um acordo sobre o que é Deus, né? Eu acho que ele coloca Então, isso muito bem naquele textinho, os sonhos de um visionário explicados por uns sonhos de metafísicos, né? Que ele fala exatamente isso. O Kant. É um textinho de 6, 7 páginas. Ele vai, que é muito caro pro Karatani. É interessante que o Karatani se baseia, assim, lê muito bem esse texto, sabe? Lê e reflete muito. Mas ele comenta, né? Tem uma passagem que o Kant diz: eu só consigo perceber o senso comum a partir do meu próprio ponto de vista. Mas se eu só consigo olhar pelo ponto de vista, o que é o senso comum? E ele vai desdobrando a partir daí. Legal. Pois é, porque a sacada é uma coisa bem boa que o Lefebvre faz lá no item 8. No meu aqui é página 62, é isso mesmo? Isso, exatamente. É muito legal porque ele fica dizendo assim, tem um materialismo moderno, né, que é além desse senso comum, assim, é além desse realismo ingênuo do homem normal, né? Mas ao mesmo tempo é isso que ele fica tentando recuperar, o Lefebvre, né? Assim, esse ponto de vista que é um ponto de vista prático. Então ele dizia assim, porque a filosofia ficava apoiando essa muleta, né? Tem o realismo ingênuo, as pessoas, na vida das pessoas elas não veem com toda a profundidade, e o Lefebvre vai retirar o materialismo desse lugar, né? Sim. Não tem nada de ingênuo, né? Seria a prática cotidiana que ele coloca, mais ou menos. Mas ele vai demonstrando, exatamente. A ideia é o quê? Que o materialismo está na base da teoria do conhecimento, né? Sim. Mas ele mostra várias pessoas foram evoluindo. Tipo, a questão sobre o mundo orgânico. Eu acho que Rita está. Né? Tá. Materialismo para Eu acho que até a página 62, o Lefebvre está fazendo A conexão eu não tinha feito. Como, Júnior? Júnior?
Júnior. Olá. Júnior, Rita, câmbio. Cortou aqui. Na página 62. Ah, tá. Então voltamos. Estamos online de novo. Eu acho que até a página 62, o que ele está fazendo aqui é uma espécie de acerto de contas com o idealismo e com a metafísica, né? Fazendo, a partir de uma história social das ideias, como ele diz, ele está fazendo um balanço do que foi, né, a filosofia e a teoria do conhecimento até aqui. Exatamente, concordo. Inclusive colocando uma questão de que assim, olha só, a gente não pode jogar, né, a criança com a água do banho fora. Né? A gente foi desenvolvido ao longo desse período instrumentos, a lógica que a gente tem que se apropriar dela. Então ele faz uma espécie de meia-culpa e uma importância de um certo idealismo objetivo, né? Dessa reflexão que Hegel, Kant e até Aristóteles colocaram para a filosofia. E aí ele chega no materialismo moderno. Né, que é o que a gente estava comentando já aí, do realismo ingênuo, né, que supera isso. O que eu acho interessante é uma passagem aqui no parágrafo seguinte que ele comenta do realismo ingênuo, em que ele vai dizer que a prática cria em nós a convicção de que existe em volta de nós objetos e outros seres, e não simplesmente um agrupamento de sensações. Né? Então tem uma dimensão da prática que é central para ele. Né? Exatamente. E isso tem uma consequência quase que imediata, que é a evolução do conhecimento. O conhecimento não está terminado, a própria incompletude interna do conhecimento, ele é incompleto por definição, porque ele só se conhece o que você pratica, você não consegue praticar tudo, portanto ele é incompleto. E a sua fracionabilidade, né? Ele pode ser fracionado de acordo com a sua experiência prática. Sim. E aí na página 64 ele cita aqui o Lenin, né, do materialismo e empiricismo crítico. A admissão do mundo exterior, da existência dos objetos fora de nossa consciência, independente delas, é o postulado fundamental do materialismo, né? Que tem um mundo fora de nós. E aí, logo em seguida, ele cita o Marx no Teses à Feuerbach, né, dizendo: a discussão sobre a realidade ou a irrealidade do pensamento isolado da prática é algo puramente escolástico. Né? Você até pode discutir o pensamento, mas ele tem que estar colado com a prática, senão ele vira escolástico. É muito legal porque isso já é ele, né? Totalmente, assim, tem uma frase que ele fala na página anterior, que ele fala assim: tudo bem, você precisa demonstrar o seu materialismo. Você está dizendo que o idealismo é falso, mas você precisa demonstrar o seu materialismo. E vai ficando evidente essa ideia da prática, né? Ele vai colocando ele vai chamando agora todos os filósofos para confirmar aquilo que você falou, Tiago. Você só conhece o que você pratica e você não pratica tudo. É impossível, né? Sim. Então, essa é uma frase de síntese, assim, eu acho, do que ele vai começar a dizer, né? Sim. Porque é isso, se você ficar discutindo o pensamento, se é real ou se é irreal, isso é delírio, né? Só há na cabeça, não há no mundo esse tipo de raciocínio, né? Agora, eu acho muito legal esse movimento que ele faz, depois disso tudo, que ele vai dizer que existe também um materialismo metafísico, né, em contraposição ao materialismo metafísico que... mas é um materialismo que eleva a condição de absoluto à matéria, né? Então você cria uma metafísica da matéria, né, como uma realidade que ela é absoluta e que, portanto, ela é impensável, ela é inconcebível, ela é a coisa em si, completamente distante de nós e que a gente não conseguiria acessar. E que as nossas sensações seriam fonte do conhecimento, mas elas não são absoluto. A realidade externa, a coisa em si, ela sim é absoluta. Eu acho que essa que é a posição do materialismo metafísico, né? Talvez desse para pensar no estruturalismo, por exemplo, né? Como uma certa imagem Por disso. quê?
Porque, enfim, o estruturalismo ele não deixa nenhum espaço para uma ação subjetiva nas grandes estruturas. Quer dizer, você até chega a anunciar a morte do sujeito, né? De que toda a estrutura domina completamente a existência, né, individual. Eu acho que ele... Vai lá, Rita. Eu não consegui fazer... É porque, assim, ó, eu concordo com a ideia de que no estruturalismo você não tem sujeito, que você tem uma descrição até o final de uma geometria do mundo, né? Sim. É isso, né? Uhum. Mas eu acho que o estruturalismo não esgota o materialismo metafísico, porque o estruturalismo não reconhece o que não pode ser dito. Não reconhece o espiritual, por exemplo. Uhum. E o materialismo metafísico, de alguma maneira, ele diz assim, tem coisa em si. Tem coisa que está situada fora de mim e eu nunca vou ver. E o estruturalismo diz assim, não tem validade o que não pode ser descrito. Você não acha, Evandro? É a base dele, né? Eu só conheço aquilo que eu dou conta de conhecer. Isso aí é a base deles, inclusive, né? Vamos pensar. O homem Mas só dá eu- conta de conhecer o que ele é capaz de conhecer. O que não é capaz de conhecer não existe. Aqui nesse momento... Eu acho essa conexão super importante de pensar, Entendeu? mas eu acho difícil. Pois é. É muita nuance, né? Assim, a diferença é muito pequena, assim, para se diferenciar. Mas... O que eu acho que o Lefebvre está fazendo nesse Eu fico momento pensando aqui... assim, sabe por que eu acho importante? Eu tenho uma birra com o Althusser, eu nunca consigo entender o Marx do Althusser. E eu acho que é por isso, porque o Althusser é um estruturalista, né? E o Marx, no fundo, é um metafísico, né? Não. Não, é porque o estruturalismo abole a contradição, eu acho, às vezes. Sim, Totalmente, né, Rita? Tanto que se basta ver assim, o prefácio do Althusser é pular o capítulo 1, que é exatamente o capítulo em que é uma metafísica da mercadoria, quase. O Marx acredita no feitiço do dinheiro, gente. Pois é, ué. E o Althusser fala, não, pula isso daqui e vamos direto para mais-valia absoluta, direto para mais-valia relativa, né? E no caso, o marxismo do Althusser tem uma continuidade muito importante, eu acho, nos Estados Unidos, né? Na tradição do marxismo analítico, que é essa que a gente estava até comentando no Do grupo. Roberto Montemor, né, gente, também. Também, Como é que é? Rita, falhou um pouquinho, fala de novo, por favor. Cortou aqui. Eu? Você. Isso. Não, Evandro. Você. Não, eu falei assim, porque nos anos 60, na França, isso chegou no Brasil, assim, o Althusser explicou o mundo capitalista naquele momento. Sim. E o Roberto Montemor ser um altusseriano, para mim, é uma incógnita. Todo mundo foi um pouco ele, depois rompe, Pois né? é. Mas assim... Mas o Roberto mesmo fala assim, eu tenho um problema, porque eu tenho um problema em abandonar o Althusser. De uma certa forma, eu acho que o Althusser colocou carne no estruturalismo de Humberto Eco, das semióticas, etc., né? Mas eu acho essa aproximação aí, Evandro, que você fez, fundamental. Mas eu gostaria muito de ler, de ver isso em detalhe, sabe? Para eu poder entender o ponto de vista do Althusser. Assim, a construção desse pensamento, sei lá, estou derivando demais. Eu não sei, assim, eu também precisava pensar mais, mas o que eu, por exemplo, o que eu penso sobre o marxismo analítico, né, é que eu acho muito interessante, assim, as formulações do marxismo analítico. Talvez seja, por isso que eu vou julgar o Althusser da mesma maneira, que não é que esteja errado, né, as considerações do marxismo analítico, mas só que é isso, por exemplo, o marxismo analítico nunca chega na discussão do fetiche da mercadoria, numa Isso. Eu gosto de pensar, por exemplo, o que é a diferença, talvez, do Harvey pro Lefebvre, assim, nas formulações sobre Urbano, né? O Harvey acaba sempre propondo alguma coisa que é, sei lá, a distribuição igualitária da renda, né? Alguma coisa desse tipo. Ele não chega a criticar um princípio econômico de organização da sociedade, né? E o Althusser, eu acho que tem esse mesmo limite, mas isso não faz o Harvey e o Althusser, por exemplo, estarem errados, né? Assim, eles só não chegam à profundidade do problema. Tem Entendi.
naquele... Foi boa essa. Aí, se você acha, por exemplo, acaba seu raciocínio, fala aí, se o Harvey é um cara que está sempre propondo, sem abandonar a lógica econômica, né, da formação social, o que você acha que é o contrário disso no Lefebvre? Por exemplo, aqui nesse capítulo mesmo tem um momento muito interessante que ele fala, que ele descreve o fetiche da mercadoria, né, de uma maneira muito interessante. Do ouro, né? Que ele fala, que ele demonstra como que o ouro é o feitiço, né, do mundo moderno. E agora, assim, como que o Lefebvre chega nisso diferente do Harvey, eu acho que isso tem muito a ver com a formação também, né? O Lefebvre ser filósofo e ter uma carga de outras leituras, de outros pensamentos também. Porque, no fim das contas, assim, quando o Althusser vira e fala que a leitura do Marx tem que ser uma leitura estruturalista, ele não está exatamente todo errado, né? Porque tem isso muito no Marx mesmo, assim, né? Existe o Marx queria dedicar, sei lá, o Capital ao Darwin, né? Tem essa discussão. Tem uma certa... É verdade. Tinha uma pretensão de ciência exata também, né? Até pelo próprio momento que era o auge da modernidade. Pois é. Foi bom. Você ia falar? Eu ia completar uma coisa, na verdade, que naquele livro Presença e Ausência, né? Ele tem uma hora que ele fala que a ideia da ideologia, né, e essa coisa do fetichismo e tal, não foi completamente entendida e digerida, porque o pessoal não viu realmente o que significava uma ideia, né, uma coisa abstrata, operar na realidade, né? E aí isso é meio relegado, porque fica parecendo que é algo metafísico mesmo, algo que não tem ali uma conexão claramente materialista, mas é um pouco disso, que é uma herança dessa ideia de olhar para a realidade e ter uma representação, mas a representação ela opera como realidade também, porque é aquilo que se apresenta para a gente. Eu acho que isso é a grande passagem, eu até tinha anotado para comentar no final, mas já que a gente está falando de Marx, eu vou falar agora. Quito. Oi. Camila. Bom dia. Olá. Bom dia. Bom. Ei, Quito. Muito bom, Quito. Parabéns. Falou que ia, foi mesmo. Mas... Seja bem-vindo. Ninguém me deu oi. Vocês estão dando oi só pro Quito. O quê? Vocês estão dando oi só pro Quito, eu também cheguei. Você também, já falei bom dia, você nem me ouviu. Falei, Camila. Mas que eu acho que é a passagem do Marx, da ideologia alemã, para o Marx do Capital. Né? Que o Marx da ideologia alemã tem aquela passagem que todo mundo cita, principalmente os materialistas autosserianos. Né? A gente tem a filosofia alemã se dedicou, né, a pensar como as ideias descem do céu à terra, e a questão é de como a gente olha para a realidade concreta e eleva elas ao céu. E depois que a gente vai ler o Capital, no primeiro parágrafo, ele vai dizer como que uma coisa que parece ordinária, que parece que ela é puramente concreta, uma mesa, na verdade ela é cheia de melindres teológicos, ela é diabólica, né? Então acho que ele faz uma passagem também desse movimento, de que uma abstração, ela tem uma incidência no real, né? E aí, para mim, é fundamental o Alfred Zonrettel, né? Eu acho que é o cara que, sacou isso de uma maneira excelente, né? Com o livro dele, Trabalho Intelectual, Trabalho Manual. Trabalho concreto, talvez. Ele é alemão? É alemão. Eu nunca defendi o doutorado dele, que ele nunca conseguiu terminar. O Adorno botava muita fé nele. Achava, não, vá lá, sua tese é ótima. O resto da escola de Frankfurt meio que relegava ele, e no final ele se matou, porque era doido. Que horror! Aqui, ou você defende ou você morre, tipo... Mas aí, voltando ao texto, eu acho que nesse momento aqui na página, no item 9, na página 65 e 66, ele está fazendo uma leitura de um materialismo que ele é do Epicuro, né, um materialismo muito arcaico ainda, que está baseado no atomismo, um materialismo que ele é mecanicista,
ou biologicista, né? Ele eleva ao absoluto essa partícula que a gente não consegue explicar, ou eleva ao absoluto o fato fisiológico, ou eleva ao absoluto a mecânica, né? Eu acho que é isso que eles perdem de vista nesse momento da... Ou a estrutura, né? Ou a estrutura, que é o seu ponto. Eu acho que o Lefebvre não coloca isso, mas eu acho que é a consequência que a gente consegue tirar imediata. Vamos seguindo? Não, só aqui sobre essa coisa do materialismo ingênuo aqui, do Epicuro, eu lembro, é legal também talvez olhar aquela tese do doutorado do Marx, né? Porque a tese dele foi sobre o materialismo de Epicuro e tal. Que é bem legal, é incrível. Eu nunca li, preciso ler. Eu também não li, assim, eu li foi o comentário do Mesaros, né? Ah, tá. Que ele tem um livro sobre o jovem Marx e tal, né? Mas é interessante, assim, né? Agora, a Boitempo lançou, né? Lançou um livro. Eu li ali. É bem interessante. E é engraçado, porque assim, não, ninguém nunca antes fez isso que eu vou fazer. Aí ele começa a fazer e realmente parece que ninguém fez. É bem legal, assim, apesar de pretencioso. Agora, nesse ponto 9 só, uma coisa que eu não tinha me atentado, mas com o roteiro do Arley ele chamou a atenção, que é as coisas da unilateralidade também, né? Isso. Olhar isso, que é importante mesmo, né? Porque você olhando de cara assim não parece importante, né? Ele só destaca em um momentozinho. Mas ele diz que isso é um materialismo vulgar, né? Que responde negando o eu, a consciência e a atividade humana, e que, portanto, ele termina brutalmente mecanicista. Tem uma passagem aqui que eu achei interessante, que eu coloquei, que é no finalzinho... Ai, cadê? Não, tá bem no meio aí, é o segundo parágrafo da página 67. O materialismo moderno ultrapassa resolutamente essas controvérsias estéreis, porque as define como uma oposição no interior da metafísica e ultrapassa resolutamente os problemas metafísicos. O que eu acho que ele está falando aqui, assim, a gente o materialismo moderno, que é a linha que ele se filia, né, ultrapassa ao mesmo tempo o idealismo, a metafísica e esse materialismo que também é metafísico, né? Então é como se fosse o momento mais elevado de uma teoria do conhecimento, né? Eu gosto muito da frase que está 2 parágrafos abaixo, quando ele diz assim que esse esforço, né, de ultrapassar um sistema ultrapassar o outro é na verdade também um problema do conhecimento, né? Sim. Ele diz que cada época deve se esforçar por organizar, sistematizar numa síntese o conjunto dos conhecimentos sobre a natureza. Mas nenhuma dessas sínteses pode se pretender definitiva. Que é como se ele estivesse dizendo, essa é a trajetória do materialismo, né? Quer dizer, naquele momento, nesse momento moderno, o materialismo é mais complexo do que o que foi pensado pelos gregos, mas faz sentido que seja, né? Porque é o esforço de uma época em produzir a sua síntese. E é o conhecimento, né? E a teoria do conhecimento, isso que é importante. A história, o conhecimento é histórico, né? Ele diz logo abaixo aqui, né? Esse materialismo moderno, em particular, constata a existência real, efetiva, eficaz da consciência e do pensamento. Nega apenas que essa realidade possa ser definida isoladamente e destacar-se da história humana, social, do organismo humano e da natureza. O espírito, se se deseja empregar esse termo, é distinto da natureza, mas a ela ligado, e isso é um fato. Ótimo. Isso é muito bom, muito bom. O espírito é ligado à natureza, né? Que eu acho que o Hegel sabia disso. Eu acho que o Hegel não perde isso de vista. Mas então, eu fico dentro de uma leitura materialista da história social das ideias e tudo, acho que aí que está a questão. O Hegel não estaria errado, né? Porque o Hegel chegou a constatar o sentido da época dele, né? Quer dizer, o sistema filosófico que ele propôs é um sistema que tinha sentido dentro de uma época que, né, aquele era o limite do pensamento. Tem uma frase de alguém, eu não sei de quem, nessa montanha de coisas, né, sobre o Hegel, que diz o seguinte, que na verdade
O Hegel é o pensador da Revolução Francesa. Então, ele não é um revolucionário, acho que é o Marcuse que diz isso, dizendo o seguinte, que a Revolução Francesa é pura ação, é pura praxis. É de fato uma revolução, né? Assim, uma tomada do poder, e é o dia seguinte dessa tomada de poder e o esforço de um governo. E que a reflexão sobre isso, quem fez foi Hegel. Então, que não adianta tirar do Hegel esse pé ou essa âncora na realidade, sabe? Que ele não é um filósofo da abstração. Ele é alguém pensando depois da revolução, mas que a base dele é a revolução. Porque aí, para mim, quando eu li isso, eu entendi a frase, né, mais bacanuda de todas do Hegel, quando ele vê o Napoleão, que ele fala: eu vi a história passando a cavalo, quando o Napoleão chega na Alemanha, né, para tomar a Alemanha. Então, se a gente olha para o Hegel desse ponto de vista concreto, faz muito mais sentido a filosofia dele. Sim. Se a gente entender a totalidade do Hegel como uma realização histórica, ou seja, um momento histórico, faz muito mais sentido aquela filosofia daquele tamanho. Não, e eu acho interessante também pensar o lugar que o Hegel estava nesse momento, porque a gente tem uma ideia da Alemanha, assim, né, da Alemanha sendo essa potência industrial e tal, mas o Hegel, na época do Hegel, a Alemanha era uma roça, né? Então ele olhava para Paris uma roça como... que não tinha nem constituição, gente. Uma roça, isso mesmo. Um país rural total. 29 principados. Então, assim, de fato... E com pouca história prática, né? Como uma Revolução Francesa em que chega... não tinha vida urbana. Não tinha vida urbana, pensa bem. Né? Isso tem um impacto, certamente, muito grande para ele, né? E é muito legal, porque o que ele está fazendo, na verdade, é uma filosofia para o futuro do país dele. Sim. Assim, eu adoro fazer isso, porque isso faz a filosofia ficar muito mais suculenta. Você pensar assim, o cara não está delirando dentro da cabeça dele. Ele está tentando melhorar a vida das pessoas ao redor. Sim. Aí você pensa, por que ele está escrevendo aquele sistema? Para, na verdade, o povo ter onde consultar sobre que país fazer, né? Eu acho que a Susan Buckmore, naquele livro Hegel e o Haiti, também ela dá essa carne pro Hegel, né? Ela vai dizer assim, ele não está pensando já a lei do senhor escravo como uma metáfora isolada, igual os franceses, etc., né? Do iluminismo ali. Mas ele estava lendo, ele estava atento sobre as movimentações, né? Ele estava por dentro e envolvido com aquilo também, né? E a conclusão da obra do Hegel, se eu não estou enganado, né? O último livro dele é o livro sobre o direito, né? O Estado de Direito. Que você vê que justamente ele termina completamente objetivo, né? É uma teoria do Estado, né? Mas segue aí, Thiago. Vamos lá. Tem essas duas citações do Feuerbach que eu acho que são interessantes, né? Na página 68. Os produtos da fantasia são ainda aqueles da natureza, pois o poder da imaginação, como as demais forças do homem, é também uma força da natureza. O homem, porém, é um ser diferente do sol, da lua, das estrelas, das pedras, dos animais e das plantas, diferente em suma de tudo o que existe daquilo a que ele aplica o termo genérico de natureza. As imagens que o homem se faz do sol, da lua, etc., são assim produtos da natureza, mas que diferem daquilo que elas representam. E o Feuerbach concretiza: meu nervo gustativo é, como o sal, um produto da natureza. Não decorre disso que o gosto do sal seja uma propriedade do sal. O homem é um produto da natureza, mas a natureza na cabeça e no coração do homem difere da natureza fora de sua cabeça e do seu coração. E aí tem uma passagem do Hegel, que eu até coloquei aqui, que eu acho impressionante, que me parece que o Hegel diz exatamente o que o Feuerbach está dizendo, né? Ele vai dizer, citando Hegel aqui na Fenomenologia, parágrafo 577, é essencial aqui considerar que a pura matéria é só o que fica de resto se abstrairmos do ver, tocar, gostar, etc. O que se enxerga, apalpa e saboreia não é a matéria, e sim a cor, a pedra, o sal. A matéria é antes pura abstração, e desse modo está presente a pura essência do pensar, ou o puro pensar mesmo, como absoluto, sem predicados, não diferenciados e não determinados em si. Que eu acho que o Feuerbach está colocando isso de uma maneira que a natureza existe anteriormente. Eu acho que o Hegel olha para isso e diz, olha só como que o sal
a gente chamar de sal alguma coisa é um efeito do próprio pensamento. Ou da experiência, não? De ter experimentado sal. Sim, mas a gente chama isso subjetivamente. Né? Eu acho que é essa distinção aqui que o Feuerbach faz entre o homem e o resto da natureza. Essa capacidade de abstrair da natureza o que a gente pratica. Pois é. Já tem uma... É que isso está naquele primeiro capítulo do Capital também, né? Que distingue a abelha, né? Do melhor arquiteto. Do melhor arquiteto é a capacidade do pior arquiteto, de projetar as coisas. Isso porque aqui o Lefebvre, na página 68, ele começa a fazer, eu não sei, né, se a gente poderia dizer isso, 68 e 69, uma construção do que é esse esforço humano diante do caos do mundo, né? O trabalho de organização do caos do mundo é, para o Lefebvre, um trabalho prático, não um produto do espírito, desse conhecer o mundo, né? De se entrar no mundo e abstrair do mundo algumas coisas que possam explicar o mundo, e aí você volta ao mundo com essa explicação e o mundo te contamina novamente, e você vai nesse processo de interação entre sujeito e objeto, que é o ponto de partida dele. Pois é, e isso é total Marx lá no primeiro capítulo no capítulo sobre a apropriação dos manuscritos, né? Sim. Não era do Capital ainda. Essa ideia, essa relação super legal entre percepção e trabalho. É, né? Impressionante essa passagem. Porque ele diz assim, eu coloco os meus sentidos para agir no mundo, né? É a frase dele lá de que você troca, o seu metabolismo troca com o metabolismo do mundo. Então, trabalho é produto, o mundo é produto do trabalho, não produto do espírito, né? Sim. E esse trabalho não é intelectual, esse trabalho é prático. Depende você precisa pôr o seu corpo nas coisas até para refletir sobre o que você está fazendo. Mas sempre, todo trabalho é trabalho prático, em primeiro lugar, né? Isso é um negócio caro ao Lefebvre aí, eu acho. Sim. Porque ele diz assim, nossa primeira resposta, né? É de que o trabalho de organizar o mundo é um trabalho prático. Isso é joia demais. Sim. Agora, eu acho que essa ideia é amadurecida um pouco quando ele fala, em outro livro também, sobre a leitura que ele faz do Nietzsche, né? Que nesse livro mesmo, A Ausência e a Presença, ele tem um trecho que ele cita claramente a verdade e a mentira no sentido dessa moral, né? Que ele mostra... Oi? Não, pode seguir, estou entendendo. Porque ele mostra lá que quando você cria esse nome, um nome para um objeto que está no mundo, quando você nomeia esse objeto, é justamente essa tentativa que você falou, de organizar esse caos que está acontecendo no mundo, né? Só que quando esse mundo, que é um caos, ele emerge ao nível do conceito, ele perde esse caos, né? E perde sua especificidade, né? Ou seja, por exemplo, se a gente pensa numa folha, nenhuma folha é igual, então esse é o caos do mundo. Mas quando eu organizo ela dentro do conceito de folha, eu abdico do caos pelo conceito, né? E aí eu estou abstraindo do próprio mundo. E é por isso que você precisa retornar ao mundo sempre para constatar que aquela folha é diferente, mas sempre emergindo de novo ao nível do conceito com aquilo que já está formulado. Que é por isso que esse movimento que você descreveu aí, né, é exatamente um movimento de contrários, né? Assim, você não pode ficar confortável em nenhuma das duas posições. Esse ir e vir é daí o nascimento dessa síntese sempre imperfeita, né? Não tem explicação total na prática, mas também não tem concretude que possa ser inteiramente salva para dentro do conceito. É como se o conceito fosse sempre uma pausa, né? Na experiência do mundo. Você tem que retornar para o mundo depois do conceito. Ainda que o conceito te ajude a pensar a vida que você vive no mundo, né? Esse é o problema das representações, né? Que ele coloca lá. Que nesse livro ele até fala que ele aceita isso, né? Esse é um problema que de fato existe, né? Uma pausa entre o mundo real e o mundo subjetivo, né?
Um objetivo. Que não é uma aporia, né? Assim, se eu dissesse que, se eu fosse pensar em termos kantianos, essa é a própria condição de possibilidade do pensamento filosófico, né? Sim. Como chama o texto, Nietzsche? Verdade, mentira no sentido extramoral. Deve ter umas 6 páginas. É bem da hora. Bem legal. Então, vamos seguir aqui. Vamos. Aí o Lefebvre ele faz aí na página 69 e 70 uma espécie de apanhado aí do que ele estava... Esse livro, inclusive, eu acho que o Arley tinha razão, né? Ele é um livro denso, mas que ele dá uma vez ou outra, né? Sempre no final ele dá uma sistematizada com esse pontinho A, B, C e D, sabe? Eu acho que ele dá faz os apanhados que ajuda a gente a ir incorporando o argumento dele. Verdade. Aí ele vai dizer, né? 1. Conhecimento supõe um objeto real exterior. B. O ser humano é um sujeito-objeto. C. O sujeito-objeto, o pensamento é matéria, o espírito é a natureza são, ao mesmo tempo, distintos e ligados, em interação, em uma luta incessante. E D. A unilateralidade, que é o que o Evan estava chamando a atenção do que o Arley, por sua vez, chamou a atenção anteriormente. Ele segue fazendo uma distinção que eu achei super interessante também do materialismo e do positivismo, né? Que o materialismo não necessariamente é o positivismo, né? O que seria uma versão do empiricismo ali de trás que ele já havia comentado, né? E que nesse momento passa por uma crítica de Comte, né? E a sua lei dos 3 estados, teológica, metafísica e a positiva científica, né? Que é como que o Comte organiza uma espécie de história, né? do conhecer humano. Mas é interessante porque ele aqui também ele não discorda exatamente do esforço do Comte. Não. Inclusive ele vai... os 3 estados, né? O que eu acho que o Lefebvre faz, ele vai dizer assim, olha só, o que o Kant separou de uma maneira tão estanque, na verdade é muito mais complexo, permeável, né? A consciência primitiva ainda comporta alguns elementos válidos para a vida cotidiana e a vida prática de hoje. A época metafísica forjou a lógica, que é o principal instrumento de conhecer o mundo. A nossa época está longe de ser exclusivamente científica, que é o caso do fetiche do ouro, que poderia remontar no termo kantiano lá para o primitivismo. E o devir da ciência é, antes de tudo, um devir social, né? Como Kepler aí, quando ele estuda o movimento dos planetas, ele vai dizer que os planetas eram movimentados por anjos que estavam lá empurrando os planetas. Então, a história do conhecimento ela é muito mais, nas palavras do Lefebvre, complexa, multiforme e acidentada do que o Comte gostaria. Olha só, eu gosto da letra D, sabe? De síntese aí dessa retomada, desse resumão que ele faz dele mesmo. O que ele afirma nessa letra D, que está na página 72, acho que dá muitas pistas para o que ele faz lá na crítica da vida cotidiana. Porque ele diz assim, é uma tentativa dele de dizer o que é a nossa época, em primeiro lugar. Então ele diz que ela está continuamente penetrada por esse elemento teológico, né? Por essa explicação que é metafísica. E ele diz que não pode, esses elementos, né? Não são tratados com justiça pela sociologia, porque ele diz que a sociologia chama isso de sobrevivências, como se a nossa época fosse uma época em que a metafísica é um vestígio, né? É um resto, é um resíduo. Ele chama de sobrevivências, mas aí ele afirma o que ele vai defender depois. Ele diz, essas pretensas sobrevivências devem conservar um sentido e, por conseguinte, uma relação com a vida real. E para dizer que isso não é uma ingenuidade, ele vai afirmar, essas sobrevivências manifestam-se não apenas na vida cotidiana, mas nas ciências ou pretensas ciências, né? Então, isso é o Lefebvre, né? Assim, isso me parece aqui um passo na teoria dele próprio, né? Para dizer, para uma teoria do conhecimento ser válida, ela tem que incorporar isso como algo valioso e não como um resíduo apenas, né? Vocês concordam? Totalmente. É assim.
Isso. A Que presença é isso? do... Então não adianta. Não é a economia ou não é a formação social. É a economia, a formação social e a atitude teológica e a atitude metafísica. É tudo no mesmo patamar, né? Sim. Pois é, eu vejo esse primeiro capítulo aqui, principalmente essa parte que ele fala do Conte, dos estados, né? Eu lembro muito do livro lá do Horkheimer e do Adorno, né? Da Dialética do Esclarecimento, aquele primeiro capítulo que ele discute o conceito de esclarecimento. É muito similar, assim, eu fico lembrando toda hora, o esforço dos dois aqui é muito similar, porque é como se o que eles estão chamando de esclarecimento lá fosse o que o Lefebvre está chamando de conhecimento aqui, né? No fim das contas até é parecido mesmo. É verdade, você tem razão. E lá também eles fazem uma extensa referência à pesquisa de antropologia, eles falam do Humana, falam de tudo isso aqui também. E é interessante porque esse destaque que a Rita fez da letra D é justamente também a mesma conclusão que eles chegam lá, que é uma conclusão muito inovadora. Eu acho que é tudo muito similar, são escritos na mesma época, são conclusões muito parecidas, e ambas as conclusões só vão estourar em 68, né? Porque assim, só vão ter uma vida... É de 69 esse livro, né? Não, mas eu digo assim, é porque, por exemplo, o Adorno e o Horkheimer escreveram lá em também 40 e poucos e tal, e o Lefebvre escreveu isso aqui em 44, 40 e poucos. Aí de 46. O Lefebvre também escreveu isso em 40 e poucos, mas só que daí ele escreve a crítica da vida cotidiana e etc, e isso só volta, né, como uma referência, assim, em 68, né, e também da mesma forma a Dialética do Esclarecimento também, que a princípio o livro só roda em alemão e depois só vai explodir em alemão em 68. E é interessante porque o que eles chegam à conclusão é isso, um entrelaçamento entre mito e esclarecimento, né? Que é a crítica da coisa do weberiana, do desencantamento do mundo, e tal, de que a gente vive num mundo desencantado, racional. E o Lefebvre chega por outra via na mesma conclusão, né? Analisando a vida cotidiana, que existe esse entrelaçamento entre mito, né, e conhecimento e tal. Ele permanece na época moderna, né? Exato. Ô, gente, eu vou ter que ir. Você tá gravando aí, Evandro? Tô. Ai, que bom. Tá. A Camila... Como? A Camila... Rita sumiu. Eu tô aqui. Oi, Cami. Ei. Aqui, não sumi não, é só porque eu tinha combinado aqui de ficar até 11 horas, eu vou ter que fazer umas coisinhas por aqui. Tá bom. Você tá saindo com 57 minutos, tá, Rita? Depois você vai ver o áudio lá. Tá, eu tô saindo no item 10, no finalzinho do item 10, Isso, é 57 minutos de áudio. Depois você vai ver. Então tá. Beleza. Beijo, gente. Rita. Beijo, Rita. Rita. Tchau. Dá uma mensagem pra ela, Acha. Oi. Tá aí? Oi, tô aqui ainda. Não achei o PDF. Em lugar nenhum. Não achei o PDF. Não achou o PDF? Não achou o PDF? Não, de jeito nenhum. Tá, pode deixar. A gente se fala. Evandro, eu converso com você mais tarde. Tá bom. Beijo. Beijo, tchau. Tchau. Bom, mas enfim. Então, é isso, né? Vocês pretendem ir até que horas aí? Até acabar. Ou até acabar, não tem fim. Não, até 80, né? 80. Tá acabando já, eu acho. Tá. Não, ainda tem mais meia hora aqui. Tá, então vamos lá. Vou ficar. Então aí na página 74, nesse item 11, ele começa a fazer uma aproximação com a sociologia, principalmente a sociologia do Durkheim. Que a sociologia descobre na vida social a origem de certas noções científicas. Entretanto, ele faz uma crítica, né, que não se ganha nada transformando o sujeito individual num sujeito coletivo, que é o que, em grande medida, que a sociologia fez, né? Você mudou a escala, mas não muda a lógica de representação que está colocada, já que a vida social ela é representada de modo abstrato, desligando-a de qualquer prática com uma prática social determinada, né? Aí esse parágrafo que é interessante, da página 75. As sociedades reais e seu estado concreto são negligenciados em favor de uma definição metafísica da sociedade em geral. Depois, com a ajuda dessa abstração, pretende-se explicar as sociedades reais.
Assim como o metafísico idealista parte das maçãs, das peras, das cerejas para criar a ideia abstrata de fruta, mas depois pretende explicar as frutas reais através da ideia de fruta em si, da essência eterna da fruta, do arquétipo da fruta, como em Platão. É muito aquilo que o Bruno falou aí agora, da folha, Sim. né? Uhum. Acho que é bem isso, né? É, bem isso assim, mas no campo da sociologia, né? Sim. Das ciências Sim, humanas, das ciências sociais. E se eu for pensar também sei lá, uma dupla representação, né? Porque você parte de uma coisa que você já não consegue ver o todo, né? Que é a individualidade social da pessoa, abstrai isso a um nível teórico imenso e passa a fazer outras representações de ação, de comportamento e tal, em cima de uma representação. Sim. Seria uma dupla representação a partir disso. É. Uma abstração da abstração. Aí ele vai dizer desse idealismo metafísico, que isso no lugar certo, né? Hoje o problema não é mais... no idealismo metafísico, divisão das atividades humanas, em que aparece o desenvolvimento das técnicas especializadas, isso é página 77. E o aspecto negativo em que concentra numa ciência e ignora o restante, né? Então, assim, esse idealismo metafísico também tem um resultado na divisão das atividades humanas em frações, né? Que foi um fruto, um resultado da própria modernidade, da própria formação como instituição da ciência. Tem uma coisa anterior, porque essa parte aqui depois da sociologia e tal, eu dei um pulo, assim, que eu não entendi muito bem. Você diz da parte... Na página 76. Eu pulei direto para 77, e porque 76 eu não entendi muito bem. Aí eu passei. Acho que... Não tem muita consequência. Não, eu acho que só põe uma ênfase nessa coisa do domínio da natureza, né? Que eu acho importante. Do poder, do objetivo. Acho que a primeira vez que vai falar do poder sobre a natureza. Assim, Fala alto aí, Camila. Não, porque eu acho que até então ele está falando do conhecimento da natureza. É a primeira vez que eu acho que ele vai falar sobre o poder sobre a natureza, assim, lá nas atuações. Acho que é importante, assim, só. Pensei muito também, não. Assim, O que eu acho interessante é que ele diz que hoje o problema não é mais apenas o de dominar a natureza, mas o de dominar racionalmente e de organizar os produtos da atividade humana, a vida econômica e social, a própria natureza do homem. Esse problema novo, que não é, por outro lado, simples invenção de alguns indivíduos, mas um problema que se impõe na vida real e na prática, é tão vasto quanto o problema resolvido pelo gênio grego, e tão importante quanto ele para o subsequente desenvolvimento da humanidade. Eu acho que esse problema que ele está colocando de hoje, né, lá de 40 e tantos, também está irresolvido de alguma medida. Né? Aí na página 78 ele faz uma crítica, voltando, né, já que ele fez essa crítica dessa cisão, das divisões, do que o idealismo metafísico atribui, coloca em evidência o papel da divisão das atividades humanas e que isso tem um aspecto positivo e um lado negativo, ele faz uma crítica dessa cisão, né, que nossa época sente necessidade de uma prática unificadora, de superação dessa divisão. E aí, a partir disso, ele faz uma crítica do positivismo, né, que mesmo o cientista, ele é um ser humano, ele é um ser social, ele é um ser histórico, e que a sua condição, e que pensa em condições determinadas, e não é a representação de uma inteligência pura, abstrata. E aí ele vai dizer que isso podem ser resolvidas através da ideia de cooperação, né, e não de especialização. Na página 80 é interessante, né, que ele parece reescrever a 11ª tese de Feuerbach. Hoje em dia... Qual página? Na 80. Logo no comecinho logo antes de começar o ponto 13. Por outro lado, hoje em dia, a questão já não é mais interpretar o mundo de maneira fantasiosa, mas sim resolver os problemas objetivos colocados pelas coisas humanas, isto é, pelos produtos da atividade humana, técnica, indústria moderna, economia, etc.
Esses problemas concretos, que devem ser resolvidos mediante uma ação fundada no conhecimento, não podem ser reexaminados ou resolvidos separadamente. Que é o que a Rita estava chamando atenção, né, um pouquinho antes dela sair. Isso aqui também toma uma gravidade muito maior na própria obra dele posteriormente, que é quando vai falar da questão do próprio urbano, né? Ele fala que as ciências parcelares não conseguem tratar do urbano, né, enquanto objeto. Que aqui aparentemente ele reconhece os avanços que isso permite, né? Então ele está sendo meio justo assim, com essas ciências, mas quando se trata do urbano não tem jeito, as ciências parcelares não conseguem alcançar esse objeto. Gente, vou só ali pegar a fonte, porque a bateria está acabando, tá? Pode continuar aí. Não, eu acho que é legal, você fez um ponto que eu tinha pensado isso também, dá para fazer uma genealogia aqui realmente da obra dele, dos estudos urbanos da década de 70, porque se for pensar, o que está enunciando aqui é um negócio que ele fala muitas vezes, que é a ideia de segunda natureza, né? Porque é isso que ele está dizendo aqui, que o problema agora é a segunda natureza. A segunda natureza remete à cidade, e a cidade remete ao urbano, entendeu? Sim. Mas eu acho que é essa parte assim que quando ele começa a falar de sociologia urbana, né? Assim, não tem o que tirar. Na verdade, qualquer parte que você for tirar, tira o sentido do urbano. Então, é sempre uma coisa que está sempre acompanhando mais e mais, assim, por isso que não dá conta. Aí ele chega no que é o núcleo duro, que me parece do capítulo, né? Lógica formal e a lógica concreta dialética. A tese, né? Digamos assim. Que é muito interessante, né? A forma como ele aborda isso, porque ele começa pela lógica, tomando um exemplo ali que parece vir do Aristóteles, que é a gramática, né? De acordo com a concepção tradicional da lógica, a de Aristóteles, existe um parentesco estreito entre a lógica e a gramática. A gramática se funda sobre uma distinção capital entre o conteúdo e a forma da linguagem. Uma afirmação falada implica o agrupamento de certo número de palavras. Está chovendo, o céu é azul, etc. Pode ser verdadeira ou falsa. Designa certos objetos. Tem um sentido, um conteúdo. A gramática deixa de lado o sentido, o conteúdo, a verdade ou a falsidade da afirmação. Ocupa-se unicamente da maneira de agrupar as palavras. Define certas características gerais, certas classes de palavras que constituem termos gramaticais e devem regulamentar seu emprego. O substantivo, o adjetivo, o verbo, o sujeito, o atributo, etc. Dadas essas classes de palavras e as regras de seu emprego numa determinada língua, a gramática se ocupa unicamente da correção da linguagem, ou seja, da sua conformidade com as regras. A distinção entre verdadeiro e falso é substituída do ponto de vista da gramática por aquele entre correto e incorreto. A gramática determina formas gramaticais independentes, pelo menos em aparência do ponto de vista do gramático de qualquer conteúdo. E aí ele vai dizer que a lógica formal, ela opera, né, a lógica de Aristóteles opera de maneira similar, né, de buscar condições de uma língua universal, as regras de um emprego necessário de termos criados pela prática social pela língua corrente. Tal como o gramático, que distingue os termos, as proposições, as frases, a lógica formal, distingue e define os termos lógicos, os julgamentos, os raciocínios, né? Finalmente, a lógica formal, deixando de lado qualquer conteúdo, qualquer sentido que possa ter esses termos lógicos, qualquer objeto por eles designados, determina, através do puro pensamento, as regras do seu emprego correto, ou seja, as regras gerais da coerência, do acordo do pensamento consigo mesmo. E aí, ele, logo um pouquinho mais abaixo, aí na página 81, ele diz: entretanto, Aristóteles não levou suficientemente longe sua comparação com a gramática. O gramático jamais vai além de codificar o uso prático, e aqui é central, né? O uso prático de uma determinada língua. As formas gramaticais não podem jamais separar-se de sua utilização. Quando se deseja tomá-las isoladamente, cai-se no formalismo. Não basta falar ou escrever corretamente. É preciso ter algo a dizer. A correção, por si mesma, produz apenas o tédio do academicismo. E aqui eu acho que ele explica um pouco, né, por que ele escreve desse jeito, né, da repetição, da liberdade de escrita, dessa capacidade, dessa função que é pular a cerca da gramática como um fim em si mesmo.
Da mesma forma como o direito é formalismo, da mesma forma como o academicismo é formalismo, a gramática também é um formalismo e que, em alguma medida, é inócuo, né? É necessário essa relação dialética. Né? Pode. Não, vai lá. Não, é porque eu só ia comentar que eu acho que é importante nessa página 80, quando ele diz que ele diferencia, né? A distinção entre verdadeiro e falso substituída pelo correto e incorreto, né? Isso é legal. Porque realmente a questão é essa, né? Com a lógica aristotélica, o que muda é isso. Você não chega à verdade, né? Quer dizer, as pessoas pensam que talvez a lógica aristotélica faz você chegar à verdade, né? A ciência moderna acabou achando isso e tal. Mas o limite aqui estava dado, né? Não é entre o verdadeiro e o falso, é o correto e o incorreto dentro de um problema determinado a priori, né? Sim. Se você determina uns limites antes de uma questão, e aí você aplica o silogismo aristotélico, você chega naquela conclusão, né? De um problema prático, objetivo. Um momento ele até fala, né? Que é um limite, uma situação limite, né? Em que você aplica isso com um fim prático. Mas o problema da verdade não está colocado para a lógica aristotélica, né? A lógica formal. Sim. Ou não deveria estar, né? Isso aí, o resultado é um pensamento que negligencia expressamente uma boa parte do seu próprio conteúdo. E negligencia, depois eu acho que ele vai chegar mais ou menos nessa conclusão, não só uma grande parte do conteúdo, mas ele negligencia justamente o movimento do conteúdo, né? Que é o que a dialética vai tentar captar, que é a capacidade de criar alguma coisa nova, né? Porque é isso, no silogismo aristotélico você nunca pode criar conhecimento novo, você só pode chegar nos limites do que já está dado, né? Não tem como você avançar. Não. Aqui a página, essa passagem da página 33 é interessante. No 1, 2, 3, terceiro parágrafo, lá para o final dele. A lógica formal, lógica da forma, é assim a lógica da abstração. Quando o nosso pensamento, após... Chegou aí? 83. Tá. Tá, entendi. No meio da página. 1, 2, 3, no meio da página. A lógica formal, lógica da forma, é assim a lógica da abstração. Quando o nosso pensamento, após essa redução provisória do conteúdo, retorna a ele para reapreendê-lo, então a lógica formal se revela insuficiente, que é esse movimento, né, que o Bruno estava comentando. É preciso substituí-la por uma lógica concreta, uma lógica do conteúdo, da qual a lógica formal é apenas o elemento, um esboço válido em seu plano formal, mas aproximativo e incompleto. Então a lógica formal, ela é, igual a Júlia estava comentando, né, Júlia, dessa separação das duas lógicas. A lógica formal é para o Lefebvre um momento da lógica, da própria lógica dialética. Já que o conteúdo, ele vai além. Já que o conteúdo é feito da interação de elementos opostos, como sujeito e objeto, o exame das interações é chamado, por definição, de dialética. Por conseguinte, a lógica concreta, ou a lógica do conteúdo, será a lógica dialética. Né? Aí ele vai dizer no parágrafo, 2 parágrafos abaixo, assim, na vida prática e social, quando se esboçam no nível inferior essas distinções teóricas, a forma do vaso é determinada pelo conteúdo, embora tomado separadamente, ela lhe seja indiferente. O pote de doces não tem a mesma forma do pote onde se cozinha a sopa. No plano do pensamento teórico, a forma é um aspecto do conteúdo, um elemento destacado momentaneamente deste conteúdo. O conteúdo do pensamento, quando analisado e encarado sob um certo prisma, torna-se forma, e reciprocamente a forma volta a ser conteúdo. Entre a forma e o conteúdo se opera assim uma interação e um movimento incessante. Quando a forma é tomada isoladamente, o que é sempre possível, cai-se qualquer que seja o domínio considerado no formalismo. Não é a lógica formal, enquanto tal, que deve ser julgada com severidade, mas sim o formalismo lógico, o que é uma coisa inteiramente diversa. É legal porque nesse outro livro que eu estava falando, ele fala, eu separei aqui uma frase, Presença e ausência, fala né? assim,
o pensamento teórico não deveria manter simultaneamente as duas teses, a idealista e a materialista, para confrontá-las sem nunca se deter em uma afirmação definitiva. Sim. E é um pouco desse movimento, né? Ele não está excluindo a questão da lógica formal, né? Ele está justamente afirmando o potencial que isso tem de captar a priori o mundo e fornecer a pista que a gente precisa para trabalhar com a dialética dele, né? Porque... o problema é parar ali, né? O problema é isso mesmo. Acho que o Thiago, você fala que é um momento, né? Tipo assim, é exatamente isso. Acho que é a melhor definição de como que ele vai levar a lógica formal. É um momento. É um momento para a dialética. E é quase uma condição de possibilidade também, né? Para a própria dialética que possa existir. Sim. Não, então, eu comentei que assim, esse capítulo me lembra demais a dialética de esclarecimento, né? O conceito, aquele capítulo que é o conceito de esclarecimento. Mas assim, o que eu acho que mais me remete a esse livro, com certeza, é um negócio que eu tive a oportunidade de ler há, sei lá, 3 anos atrás, que eu acho que valeu muita gente depois também tentar estudar isso, assim, que é o livro do Hegel, né? Que é a ciência da lógica. Porque, assim, de fato, o que ele está falando aqui, no fim das contas, é uma consequência do que o Hegel fala lá. Qual livro? A Ciência da Lógica? A Ciência da Lógica. Aí, a Ciência da Lógica tem um prefácio que a gente podia pegar um dia e ler, assim, sabe? Bom. Porque o prefácio, ele condensa tudo, assim, né? Ótimo. E, na verdade, o que ele está dizendo lá é justamente tudo isso que o Lefebvre está dizendo, né? Da distinção entre o silogismo aristotélico e uma lógica da concretude, que seria, né? A lógica da forma, a lógica do conteúdo, do concreto. E lá o Hegel chama isso que nós estamos chamando aqui enfim, né, o momento da forma e tal, como a razão do entendimento, né? Ele diferencia entendimento de dialética, né? A razão do entendimento é essa razão analítica, que ela tem ela separa o momento, isola, ela abstrai e tudo, mas só que ela não volta, né? Aí para essa volta acontecer, você precisa de pensar isso dialeticamente. Então, assim, eu acho que me parece, assim, né? Isso, eu acho que o livro todo tem muito a ver mesmo com a ciência da lógica. Até porque dentro do marxismo ficou muito disseminada a ideia de que vem de um texto do Lenin, assim, né? Vocês já viram isso? De que para você ler o Capital, você precisava ler a ciência da lógica do Hegel, né? Interessante. Então eu imagino que todo mundo nessa época também... É no prefácio dele, Evandro, que você está dizendo? Isso está no prefácio da Ciência da Lógica. Tá, pois é, o prefácio da Ciência da Lógica. Porque é um livro enorme, tudo, mas no prefácio ele condensa tudo, assim, sabe? Ok. E aí eu acho que é justamente porque o projeto do Hegel lá era determinar o que é a ciência, né? Assim, uma ciência possível, uma ciência que não se separasse da discussão que ele faz antes, da fenomenologia do espírito, né? Que é uma ontologia e tal, que a partir do momento que ele faz a ontologia dele, ele quer fazer uma ciência, né? Quer avaliar a ciência. E aí ele diferencia isso, a razão do entendimento e a razão ele faz uma enciclopédia das ciências filosóficas depois. Mas enfim, eu acho que esse texto é o texto que me parece que assim, o Lefebvre deve ter olhado para isso e falado assim, eu preciso descrever isso aqui para... No prefácio desse livro ele fala que muito do livro é baseado nos comentários do Lenin sobre os livros do Hegel. Exatamente, tá vendo? Que tem um livro, parece que o Lenin fez com base ele lendo o Hegel, né? E aí ele usa esse livro para fazer esse. Ele lê esse livro. Não, isso assim, na disputa... Isso foi mal recebido pra caramba. Na disputa do marxismo, isso era muito importante, né? Porque, assim, essa coisa do Lenin ter falado isso era muito importante, assim, né? Porque estavam transformando o marxismo numa coisa muito dogmática, mecanicista e tal, e o Hegel, e todo mundo ficava muito remetendo essa frase do Lenin, né? Tipo, para você entender o Capital, você precisa entender Hegel. Mas parece que o Lefebvre foi acusado justamente de hegelianismo, né, nesse livro. Então... O Marx, ele depois de... Foi depois do Comune de Paris, né? Ele volta e estuda a ciência da lógica. O Lenin, depois da primeira tentativa da Revolução Russa também, que ele é deportado, ele estuda a ciência da lógica. E o Zizek diz assim, o nosso momento agora é de estudar a ciência da lógica também. Parece que tem alguma coisa ali que a galera olha pra lá. Olha, a espiral da história.
Bom, vamos continuando aqui na página 84 agora, tem o ponto B, que ele vai dar uma espécie de... Ele começa a tentar caracterizar o que é a lógica concreta. Né? Ele diz, lá no meio do 1, 2, 3, no terceiro parágrafo do ponto B, a lógica concreta não pode consistir num simples registro passivo dos procedimentos empregados praticamente pelos cientistas. Ao constituir-se, ela encontrará nas diferentes ciências, ou seja, nos diferentes conteúdos, movimentos de pensamento e formas comparáveis ou mesmo idênticos. Então, a lógica dialética que ele está colocando aqui, ela não é estanque em si mesma, ela tem que absorver, né, olhar para vários movimentos de pensamento e formas comparáveis, que ela se alimenta disso. Aí ele vai para o ponto C, né, que ele vai dizer que a lógica é frequentemente definida como estudo das condições de verdades, ou das condições do pensamento verdadeiro, e ele vai fazer duas interpretações dessa frase. Se se entende, por isso, condições subjetivas individuais, condições apenas no pensamento, essa formulação é falsa. Mas se se entende por condições do pensamento verdadeiro, precisamente a análise histórica do conhecimento, o qual, em contato com o real, forja os instrumentos, as formas objetivas do conhecimento, as formas do imenso conteúdo da vida, então, nesse caso, pode-se efetivamente dizer que a lógica estuda as condições mais gerais do pensamento verdadeiro, as formas verdadeiras do pensamento, isto é, aquelas que correspondem ao conteúdo do objetivo. Aí ele vai para o ponto D, né, que então a lógica seria o conhecimento do conhecimento. A resposta dele é claro, sim e não. Não, se essa fórmula... Simples, né? Não, se essa fórmula é apenas uma variante daquela outra, anteriormente discutida, e significa uma reflexão abstrata, subjetiva sobre o conhecimento adquirido. E sim, se se estuda os resultados ou métodos da ciência do movimento total, que lhe dá nascimento, ou seja, nas ciências vivas, compreendidas como matizes da atividade humana, como aplicações da razão humana. Aí ele vai para o ponto E, a lógica é uma arte, a arte de pensar, ou é uma ciência do pensamento? Também da mesma forma, né? Sim e não, ele vai tentando, se entende por ciência, uma compreensão ineficaz, uma contemplação, enquanto só a arte é considerada ativa e eficaz, então a lógica não será jamais uma ciência. Se entende por ciência um conhecimento eficaz, traduzindo-se rapidamente numa técnica, então a lógica é uma ciência, a ciência mais geral do conhecimento do real, inseparável. Se se entende por arte uma atividade criadora, individual, ou um conjunto de avaliações subjetivas de normas, como se diz em alguns casos, ou de um julgamento de valor, a lógica não é uma arte. Então ele vai fazendo avaliando os termos dessa afirmativa que ele dá lá no começo. Só uma coisa, no finalzinho da página anterior, 85, né, eu acho que ele resume o negócio de uma forma muito interessante, assim, né, que ele fala. Na última frase, a lógica concreta será então concebida como a teoria de uma prática, né? O conhecimento. Quer dizer, ele define o conhecimento como uma prática, né? Eu acho que isso é muito Verdade. O tom do capítulo todo, né? Porque depois ele fica fazendo essas distinções aqui, mas é isso, né? No fim das contas, a diferença se dá, né? De um ou outro, sim e não, né? Dependendo de como você entende o conhecimento, né? Isso que ele fala de conhecimento ser uma prática, conhecimento ser uma história, é um negócio muito contraintuitivo, assim, né? Porque a gente não pensa que conhecimento é uma coisa um pouco, sei lá, abstrata. É o mito da verdade, né? Achar que... Mas pensar o conhecimento como uma prática, eu acho um negócio muito interessante. Mas faz todo sentido, pensa, né? Você conhece algum termo, alguma questão ser discutida teoricamente, quando você experimenta aquilo, como é que aquilo transforma, tanto do ponto de vista do que você consegue absorver, quanto do ponto de vista do que você acredita ser aquilo de fato, né? E isso é modificado pela experiência de cada um. Obviamente não existe, como diz o outro, só um tom de salgado, né? Cada um vai perceber ele de uma forma. E isso é muito interessante mesmo, quando você, a partir da prática, repensa algum conceito, que ele começa a fazer sentido porque ele acha
dentro, vamos dizer assim, do seu repertório, ele acha espaço, né, para acontecer. É muito interessante. Eu acho que é maluco, mas faz todo sentido. Isso é muito legal, que é assim, acho que a gente tem pelo menos eu, né? Estou generalizando. Mas pelo menos eu tenho eu entendo isso que a Júlia está falando, muito próximo das ciências sociais, né? Assim, e isso fica muito evidente. Mas na experiência lá do cursinho popular que a gente está construindo, é muito legal quando a gente vê isso acontecendo com as ciências exatas, sabe? Com a física. E tem a professora de física que dá aula lá, ela é formada em engenharia elétrica, e ela dá a parte a parte elétrica toda com circuitos com a luz. Então ela apaga a luz, desmonta, monta a luz na mesa com os alunos, e eles assim, tem uma outra compreensão. Ela vai dar aula de física mecânica, o exemplo é construir paredes, sabe? É muito legal. Muito legal. É muito incrível, assim, como é que a apreensão é completamente diferente. Exatamente, você consegue acumular conhecimento, porque aquilo ali encontra respaldo na sua própria experiência. No que você já faz, né? Você já faz. Os meninos lá da ocupação estão acostumados a ver pai levantando parede e entende física olhando para aquilo, entende matemática. Ah, não, você tem uma parede e um tijolo que mede isso. Quantos tijolos eu preciso para levantar tal parede? O probleminha de matemática é que tava lá concreto o tempo todo, sabe? Que o pai dela sempre resolveu. Deixa de ser aquela abstração, né? Meio decoreba. E de repente ela começa a fazer sentido. E aí eu acho que é conhecimento. Aí não é só... Isso é muito legal, assim, eu acho que... Muito legal. Pô, é muito interessante ver isso. E o LFF tratando sobre isso, né? Nossa, acho que a gente precisa escrever isso, viu? Isso é muito legal. Né? Cada um de nós aqui buscar, de repente, um conjunto de experiências e dar uma degolhada nela do ponto de vista dessa visão da lógica dialética é muito interessante. Sim. Essa interação do sujeito e objeto, né? Muito bom. Bom, aí eu vou passar pro ponto F, então, né, que tem acho que a segunda frase, eu acho que é um resumo desse ponto F, né? A lógica concreta deve contribuir com uma suma de imensa, aí Júnior, com uma suma da imensa experiência humana no contato com o real, como um resumo da história do conhecimento. É que o conhecimento ele já está na prática social, né? Sim. Não é a vida social, ele diz, né, na página 88 agora, não é a vida social em geral que funda a universalidade e a objetividade do pensamento, mas o conhecimento enquanto função social diferenciada, o trabalho intelectual como forma do trabalho social, o que é uma coisa inteiramente diversa. E aí chega nas considerações, né, que é finalmente mesmo. Após essa discussão longa, mas necessária, das diferentes concepções da lógica e das questões clássicas relativas à sua definição, estamos em condições de concluir. E aí ele coloca inclusive em itálico quase que a frase inteira. A lógica concreta coroa e remata a história do conhecimento, ou seja, a própria teoria do conhecimento como história da prática social. É sua parte mais elaborada, o resultado vivo, e portanto a suma, em breves fórmulas, de toda a experiência humana. Deve dar as formas verdadeiras, ou seja, os objetivos universais do conhecimento. As regras mais gerais do conhecimento devem ser, ao mesmo tempo, as leis mais gerais de toda a realidade. E aí lá para o final, ele diz: a lógica concreta, portanto, encontra-se ligada a uma concepção científica, racional da história. A razão, a lógica, a história tornam-se simultaneamente concretas e verdadeiras ao se tornarem dialéticas. E aí ele cita Hegel. Exatamente a ciência da lógica. Exato. A lógica é a ciência pura, ou seja, o puro saber tomado em toda a amplitude de seu desenvolvimento. Mas ele comenta: a primeira parte dessa frase é absurda, isto é, puramente metafísica. Hegel vinha precisamente demonstrar algumas páginas antes que a lógica, enquanto sistema abstrato, é o reino das sombras. Mas a segunda parte resume de modo genial o projeto de uma lógica concreta, o saber tomado em toda a amplitude de seu próprio desenvolvimento. É isso. Chegamos ao final. Muito bom. Faltou o Arley, né, gente? Faltou. Não acredito, não.
O que eu fiquei pensando o tempo todo lendo esse capítulo, só que eu acho que é o comentário assim que eu pensei, é a aproximação que tem todo o capítulo com a primeira tese afoiba do Marx. Marx diz, né, lá de 43 o texto: a principal insuficiência a todo materialismo até os nossos dias, né, incluindo de Feuerbach, é que as coisas, a realidade, o mundo sensível são tomados apenas sobre a forma do objeto ou da contemplação, mas não como atividade sensível humana, como praxis, não subjetivamente. Eu acho que o Marx aqui está na mesma sintonia que o Lefebvre está querendo colocar nesse texto. Sim, sim, com certeza. Eu anotei aqui que a gente da conversa 3 textos que eu acho que depois eu vou procurar, assim, né? Que eu realmente é esse que eu falei do esclarecimento. Vou procurar dar uma olhada assim nas aproximações. Eu acho que eu prefaço a ciência da lógica, depois a gente podia compartilhar, assim, que vale muito. E isso que você falou, Bruno, do verdade e mentira no sentido extramoral, que eu não conheço, me parece que tem muito a ver com o capítulo, né? De todos os 3, assim, né? E eu diria que as teses é Feuerbach, as 11. E as teses é Feuerbach. Acho que só dessa coisa de educação de trabalho preventivo é mais sobre as coisas da Krupskaya. Quem? Da Krupskaya. Já que adianta banheira do Glenn. vocês pensarem. Que só nós estamos acompanhando do Glenn. Beijo. Mas quem implementou as escolas técnicas e toda a lógica da formação das escolas quer meu técnicas carro? baseada exatamente nisso foi ela, assim. Eu não sabia. É ela que cria a escola técnica exatamente pela junção da educação e do trabalho preventivo. Que exatamente maravilha. isso. Sim, era muito primeiro escrever, assim. E trazer ela, assim, sempre escondidinha na sombra do Glenn. Não, assim. Não conhecia, na verdade. Aí legal, acho que a gente tem... Pô, achei bom. Agora, uma coisa que eu estava pensando aqui no final, né? É difícil você ver alguma coisa original do Lefebvre nesse primeiro capítulo, né? Que a gente, eu acho que no momento a gente até falou que quando você comenta coisa do urbano, né? Mas só que mesma coisa do urbano, né? Não é bem o pensamento do Lefebvre que está escrito aqui, porque ele está meio descrevendo realmente a tradição marxiana de uma maneira primorosa, né? Mas, por exemplo, a gente até fez uma discussão breve, né, sobre metafilosofia naquela época, né? Sim. É muito diferente. Eu acho que uma diferença que estava pensando aqui. Quer dizer, a gente não leu o livro ainda, né? A gente só leu o primeiro capítulo. Mas uma diferença que dá para ver muito claramente, vocês concordam, Thiago? Que você também discutiu no livro com a gente. É que na metafilosofia você vê claramente a filosofia do Lefebvre, né? Sim. A coisa dos resíduos e tal. E aqui ele não está colocando isso, ele está descrevendo realmente uma coisa baseada Me parece que é um Marx e balanço, né, da filosofia. Então, ele está estudando e está sistematizando o estudo dele, da história da filosofia, do pensamento dialético. Na introdução ele fala, né, que, na verdade, esse livro ele tem uma função didática, né? Então eu acho que muita coisa ele não vai, tipo, ter aportes dele muito concretos, não. Acho que vai ter mais essa coisa de expor a evolução do pensamento em torno desses 2 conceitos chaves, né? Lógica formal e dialética. Acho que é ele contando por que ele escreve do jeito que ele escreve, na verdade. Assim, sabe? Um dia ele resolveu, tipo, se vocês acham difícil, vê isso aí por quê. Acho que é legal assim. E é engraçado porque ele escreve muito parecido com o Gaston Bachelard, que é um cara que ele gosta pra caramba, assim. Ele cita, né? Nesse texto. Não, mas esse tipo parecidaço. Se você lê o Gaston Bachelard e ninguém te contar que é ele, você vai achar que eu levei. Porque é muito parecido mesmo. Sucesso. E aí? Então, finalizamos? Pois é, nós vamos marcar já? Depois finalizar também aqui. Bom, então tá gravadinho também, se a gente quiser rever, né? Isso, então... Então, a próxima reunião... A Wiedersehen. A Wiedersehen? Como é que se fala? A Wiedersehen, né? Quando é a próxima?